Bom, o Boécio dividia a filosofia, principalmente no Isagoge, ele dividia a filosofia em quatro grandes campos, né? Existia o campo da prática, a filosofia prática, que ele dava basicamente da maneira em que nós tratávamos como era o conhecimento humano, a parte epistemológica do ser humano, quanto à convivência. É o que hoje a gente falaria que é o ramo da ética. Também a filosofia mecânica, que era o nome que ele dava para a forma que o ser humano age, o que depois acabamos conhecendo como praxeologia, que só marca isso. Existe até uma fundamentação literária disso. A lógica, que ele vai falar sobre o aspecto da filosofia argumentativa, aquela que argumenta e através dessa maneira tenta encontrar se uma verdade ela é factível, plausível, verossímil ou não. E a teórica, que na opinião dele era a que mais abria os olhos espirituais do homem para poder encarar todas as outras, todas as três restantes. A teórica é uma palavra que vem do grego e que basicamente significa aquele que olha, né? Especulação. A palavra especulação é especular sobre alguma coisa, olhar sobre alguma coisa com uma certa diligência, é a mesma coisa que a teórica quer explicar. E essa teórica ele dividia ainda em três subgrupos. Ele falava da parte inteligível, que é a parte matemática da coisa. Ele falava da parte natural, que é a parte física da coisa. E ele falava da parte intelectível, que é aquela parte em que nós só alcançamos pela mente, que ela está desvinculada do plano material. Quando a gente fala sobre a inteligível, de certa forma, analisando, por exemplo, a matemática, ela também está desvinculada do material. A diferença entre a inteligível e a intelectível é que a intelectível está mais voltada para aquilo que nós chamamos hoje de teologia, que é um meio material baseado em fundamentos axiomáticos e que nós simplesmente temos respeito através da intuição já dada. Diferentemente da matemática, que lida apenas com um desses pontos, né? E que de fato, me perdoe o trocadilho aí, é o próprio ponto, né? O único ponto da matemática é o ponto. Porque é só o ponto que você entra com uma parte um pouco mais intelectiva. E intelectiva que eu falo é dessa coisa que você tem um axioma e que isso te é apresentado de alguma maneira intuitiva e você não precisa de uma demonstração prévia ou posterior. Então é um pensamento de fato a priorístico. Claro que depois disso podemos conceder elementos possíveis para você montar argumentos, então você monta toda a sua lógica em cima desse ponto. Mas não é isso que eu vim falar aqui, né? Sobre essas perspectivas, a perspectiva do intelectível, que fala sobre a teologia do ponto de vista teorético, que é o ponto de vista de procura da verdade, né? Assim como eu falei que o Boécio ele falava que a prática era a ética, a mecânica era a praxeologia, né? A ação humana, e a lógica era a argumentativa, a teórica era a maneira com a qual nós encontraríamos a verdade. E se você perceber, dois dos pressupostos têm bases no intuitivismo. Coisas que são intuitivas, assim como a própria realidade para nós é intuitiva. Acho que nenhum de vocês aí, a mãe precisou falar que vocês estão na realidade, que bem-vindos à realidade. Não. Todos nós acreditamos que nós estamos na realidade mesma e que se vem alguma outra pessoa, como alguns filósofos modernos vieram falar, que a realidade era constituída apenas pelo nosso cérebro, a gente tem uma certa repulsa de acreditar nessas ideias, exatamente por causa da intuição da coisa, né? Eu sei que a partir do meu cérebro eu não consigo mudar as coisas, desde que meu cérebro esteja atuando da sua maneira sã. Mas o que eu queria falar é o que está descrito, baseado no estudo do Boécio, o que o Hugo de São Vítor escreveu no livro 2 do Didascalicon, capítulo 2. O livro 2, capítulo 2, que vai falar sobre a teologia. Lembrando que a teologia ela é a parte do estudo intelectivo, que é captado só pela mente. Eu achei muito interessante isso, e nada melhor, né, do que nessa sexta-feira que precede a Páscoa, falarmos um pouquinho sobre isso. Eu não quero fazer nenhum tipo de pregação religiosa aqui, não. É só pra gente pensar um pouquinho sobre a consistência da matéria e a imortalidade da alma. Vai ter uma parte aí que vai tanger, que pra mim foi uma coisa que eu não entendi a princípio. Daí o que eu fiz foi que esse livro não é um livro novo pra mim, eu já conheço esse livro de muito tempo, mas é a primeira vez agora que eu tô estudando de verdade e que eu, inclusive, estou usando o método do opúsculo para a disciplina da mente, do próprio Hugo de São Vítor, que fala sobre orar e pedir para que Deus revele para você algumas coisas. Eu estou fazendo esse tipo de coisa e está melhorando muito
o meu acesso às doutrinas que estão implícitas no texto, que não estão explícitas, né? Porque a princípio, se você ler esse livro vai falar que explicitamente ele não tem muita coisa, mas implicitamente tem muita coisa ali. Então eu queria ler e comentar algumas partes, que eu acho que é bem interessante, talvez seja útil para alguém que escute isso, que é o capítulo 2 do livro 2 do Didascalicon, do Hugo de São Vitor. Falando então sobre a teologia. Que é captada, é o intelectivo, captada só pela mente, e é uma área da técnica, da teórica, né? Perdão, não é da técnica, é da teórica, que vai lidar com o saber. Nesse caso, lembrando lá, voltando um pouquinho, o Boécio ele falava que a teórica, que é um ramo da filosofia, é o ramo da especulação, da contemplação, contemplar também, vai ser a junção entre o inteligível, entre o intelectivo e entre o natural. Então, a gente já vê um pouco daquele aspecto que é bem clássico e característico nos escolásticos, que é um certo racionalismo empirista. Você racionaliza em cima daquilo que você vê, sem deixar de lado e sem causar nenhum tipo de preconceito com as grandezas que são impossíveis de ver, mas que são acessadas pela mente. E aí a teologia, através do intelectivo, é o que vai acessar isso aí. Então, vou começar a ler aqui e faço os comentários quando for necessário. Palavras dele agora. O intelectivo é o que consiste uno e em si mesmo, em sua própria divindade, nunca captado pelos sentidos, mas somente pela mente e pelo intelecto. Por isso o nome intelectivo, é algo que não é captado pelos sentidos. Daí a diferença do racionalista clássico e o empirista clássico, e o racionalista empirista, né? O Tomás de Aquino, por exemplo, ele foi um grande racionalista empirista. Ele acreditava na racionalidade, mas essa racionalidade, assim como Aristóteles falava, deveria chegar a nós através de uma intuição, e essa intuição deveria estar ali, na existência, no objeto, que teria as 4 causas. Então, eu vou continuar o texto dele aqui. O estudo da teologia compõe-se da especulação sobre Deus. Lembrando que especulação é contemplação, é uma palavra que ela deriva da mesma raiz grega de teoria. Teoria tem a ver com olhos, é você olhar para alguma coisa. Da especulação sobre Deus, da consideração sobre a imortalidade da alma e da indagação sobre a verdadeira filosofia. Então, aqui a gente já tem um pouco para conversar, que vai falar sobre a perpetuidade da alma, né? A alma, ela não é eterna, ela é perpétua. A eternidade e a perpetuidade são coisas diferentes. A eternidade é aquilo que não foi criado e que não pode ser destruído. Já a perpetuidade é algo que foi criado, mas não pode ser destruído. Isso é bem diferente. Já a perenidade é algo que foi criado, que vai ser destruído, mas existe um gigantesco tempo entre essas duas pontas aí, né? E aí você tem também as grandezas que são intermitentes, são aquelas que rapidamente passam, as grandezas efêmeras, como a nossa vida. Como ele fala que a alma, ela é imortal, a grande defesa inclusive pré-aristotélica e até pré-platônica, né, sobre a perpetuidade da alma, então a imortalidade da alma, é que nós podemos considerar pela nossa psique, né? As coisas não morrem na nossa psique, nós dialogamos com o passado, eis o que eu estou fazendo agora com o livro, né? Dialogando aqui com o Hugo de São Vitor, através da nossa psique, através de elementos que são elementos simbólicos, né? Que eu estou tendo um monte de letras, mas tudo que surge a partir dessas letras fica gravado na nossa memória. E como Deus é um Deus justo, é necessário que esse Deus justo, ele nos dê capacidade de nos defender quando for necessário, mas também de perceber a justiça dele. Se a alma, ela fosse mortal, assim como o corpo, na resplandecência, no grande dia do Senhor, na glória do Senhor, nós não lembraríamos, na hora do julgamento, se fomos realmente bem acusados ou mal acusados. Aliás, seria inclusive impossível a salvação através do sangue do Filho de Deus, porque nós não lembraríamos do nosso arrependimento. Não lembraríamos, inclusive, das criaturas vis que somos e que dependemos de uma coisa de fora para conseguir a nossa salvação. E pelo sangue de Cristo nós conseguimos a nossa salvação, visto que a humanidade já jaz no maligno, né? Então, essa característica do Cordeiro que se entrega por nós precisamos lembrar, nós precisamos pensar que nós somos sujos e pecadores, que Cristo morre, e agora o sangue que será julgado não será mais o meu, mas é o sangue dele no meu lugar. E se o sangue dele é um sangue puro, um sangue limpo, então nós somos salvos. Isso depende da nossa memória. E a nossa memória está, se não, dentro da nossa mente. Lembre-se, mente, psique. E psique, a palavra que gera a palavra mente, psique no grego, é a mesma palavra que gera a palavra alma no grego. Então ela deve ficar gravada na nossa alma. Daí que a alma precisa ser imortal, para que regozijemos em Cristo no grande dia do Senhor, lembrando
de quem fomos e lembrando do sacrifício que foi feito. Isso para mim sempre foi um grande problema. E hoje, quando eu li de manhã aqui, eu orei antes para que Deus me revelasse esse tipo de coisa, porque esse conhecimento é muito mais alto do que o que eu posso conseguir. Para ser sincero, inclusive lendo no Tratado da Alma, do Aristóteles, que ele retoma alguns discursos anteriores ao deles, fazendo algumas elucidações. Além do mais, lendo um pouco sobre Parmênides também, você percebe que é bem complicado entender de onde eles tiraram essa imortalidade da alma. Mas para eles funcionava do mesmo jeito. É claro que eu estou sendo anacrônico, tentando impor aqui uma visão judaico-cristã para pessoas que vieram antes, né, do próprio Cristo. Então, não conheciam de fato a revelação. Mas será que a revelação em Cristo, a revelação que vem do Logos divino, já não estava dada na natureza desde o princípio? Parece que sim, né? Parece que já era possível prefigurar, e várias vezes os tipos de Cristo apareceram no Antigo Testamento, mostrando pra gente que viria aí. Não à toa foi revelado ao próprio João Batista, quando aparece Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, a figura de linguagem que ele usa, do Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, ele está remontando o que acontecia no Antigo Testamento, dos sacrifícios, onde um cordeiro era imolado para que o sangue desse cordeiro lavasse os pecados de outra pessoa. Nesse caso, o cordeiro era o próprio Cristo. Eu vou continuar o texto aqui, tem um pouco mais a falar, mas é importante que eu não demore muito também. Além do mais, ele vai falar o seguinte, ele vai continuar com o texto dizendo assim: afirma-se ainda ser exatamente essa definição que os gregos deram à teologia. Isso é importante porque isso está no Boécio mesmo. Existe um livro do Boécio que chama Isagoge e ele vai falar sobre isso. Isagoge ou Isagoge, eu não sei corretamente a pronúncia, porque a versão que eu li tinha uma versão bilíngue com texto em grego, só que ele não era acentuado, então não dá pra saber direito se é Isagoge ou Isagoge. Isso pouco importa também, né? O nome é bem distinto, assim. E aí eu vou continuar o texto dele, é um texto bem pequenininho. Tomada a teologia como discurso referente a Deus. Isso é bem interessante, porque na maioria das vezes nós tomamos por causa do pensamento ocidental e um pouco começamos a entender a teologia como sendo estudo de Deus, né? Mas será que Deus pode ser estudado, visto que ele transcende a nossa capacidade de mapeamento da realidade? Se o nosso mapeamento da realidade está tão somente vinculado a elementos de espaço e de tempo, será que é possível contemplarmos a Deus na sua própria natureza, contemplarmos a Deus em si, a não ser pela natureza que ele coloca aqui e que nós conseguimos contemplar, e aí, enfim, através inclusive através de elementos que são inclusive materiais como a matemática, perceber uma ordem cósmica que transcende a nossa capacidade de raciocínio, né? Não é à toa que o próprio Einstein, ele fala em algum tempo que a coisa mais incompreensível do universo todo é que ele é compreensível. Eu tô pegando aí uma frase para vocês verem que não sou só eu que penso isso aí, mas grandes pessoas também pensaram sobre isso. E esse discurso referente a Deus seria o discurso do divino, né? Porque se os gregos já tratavam da teologia, os gregos tratavam da teologia que não pressupunha o Deus com D maiúsculo, o Deus judaico-cristão que nós conhecemos. Mas nós, apoderando-nos desse pensamento, que já parecia ser para eles também revelado, nós podemos perceber isso, né? Ele vai remontar um plano de pensamento. Se a gente for pensar na nossa noção do Deus judaico-cristão e como nós especulamos sobre esse Deus judaico-cristão, como nós conseguimos encontrá-lo, ele vai montar duas coisas que são super recorrentes, que é, primeiro, o plano das ideias de Platão, onde, se tudo que existe perfeito não existe aqui, mas existe numa outra realidade, essa realidade das essências, também as perfeições quantitativas e qualitativas lá residem. Então, perfeições como do infinito e perfeições como da eternidade, do bom supremo, do belo supremo, existem em algum lugar. E nele remontariam ao próprio Deus. Além do mais, eu posso utilizar esse mesmo ponto de vista agora colocando nas costas de Aristóteles, que foi contra o plano das ideias de Platão, mas ele disse que nós teríamos essa intuição natural da causa eficiente. A causa eficiente para Aristóteles é aquele que faz. E nós teríamos uma intuição baseando-nos na natureza. Então saberíamos que uma árvore é uma árvore, mesmo que ela seja diferente de alguma outra árvore, porque eu consigo enumerar características que sejam presentes em qualquer que sejam essas árvores. Isso aí, então, remontaria à ideia de Aristóteles, que mais uma vez mostraria, primeiro, as propriedades quantitativas, as propriedades de infinitude, as propriedades também qualitativas, né?
que nos informariam sobre um belo, sobre um justo, sobre uma beleza, isso dado já na prática. Daí essa parte um pouco mais idealizada de Platão, quando eu falo idealizada, eu não estou falando no sentido pejorativo, estou falando porque está no mundo das ideias, e essa parte um pouco mais naturalizada, e também não no sentido pejorativo, de Aristóteles, remontando aquela base que eu falei antes, que é a base do racionalismo empirista, juntando as duas ali. Aristóteles foi um racionalista empirista, e eu posso falar isso com certa propriedade, porque se você pega, por exemplo, os tratados dele, principalmente o tratado da ânima, que é o tratado da alma, ele vai basicamente falar essas mesmas coisas. Então, isso é muito interessante para nós. Como que esse discurso referente a Deus, ele propõe, de certa maneira, uma referenciação para o Deus que existe, que transcende a matéria. Mesmo que você queira observar de uma forma um pouco mais platônico-socrática, que seria basicamente o que a escola agostiniana faz, ou então uma visão aristotélica, que seria o que a escola tomista faz. Né? Isso é muito interessante. Vou continuar o texto aqui. Tomada a teologia como discurso referente a Deus, estamos, na verdade, seguindo o sentido etimológico. A palavra grega Deus significa Deus, e logos, referente ao final logia, traduz-se ainda como palavra ou razão. A aglutinação de ambas, a saber, a palavra teologia, nos leva ao seguinte significado. Ela se dá, abre aspas, quando dissertamos por um modo profundíssimo sobre a inefável natureza de Deus ou a das criaturas espirituais. Fecha aspas. Essa aspas aqui é tirada diretamente do Isagoge, do livro do Boécio. E quando ele fala sobre a inefável natureza de Deus, está estabelecendo uma conexão com aquilo que eu falei no começo, porque inefável é algo que é não nomeável. E nós não conseguiríamos nomear porque todo o nosso critério de comparação é meramente material. Nós só conseguiríamos nomear coisas que comparamos de acordo com o nosso nível de abstração daquilo que é comparável, que seria aquilo que está dentro do presente tempo, dentro do presente espaço. Mas quando ela se dá fora daí, talvez estejamos longe, mas conseguimos pelo menos especular, olhar para fora. Assim como, às vezes, na ausência de um contato real com a pessoa, você, pelo jeito da pessoa, consegue tirar algumas conclusões prévias, né? Deduzir algumas coisas. Assim é a teologia para o ser humano. Não é de fato um estudo de Deus, mas é a especulação do que ele é através da intuição que temos do que há em nós. Nessa parte, mais uma vez, eu devo concordar com o que foi dito por Kierkegaard, que ele dizia que o último estágio e o mais avançado do homem é aquele estágio religioso, onde o homem se aproxima de Deus para se enxergar de verdade como é.